Olá, boa tarde. Meu nome é Laura Cozendei, eu sou assistente curatorial na equipe de mediação em programas públicos no MASP. Hoje nós vamos apresentar mais um MASP Palestras. Vamos apresentar com o Renan Marcondes, que já está entrando aqui. Vou adicioná-lo. Bom, apresentando o programa. O MASP Palestras é um programa que acontece geralmente uma vez por mês no MASP. Normalmente ele acontece no pequeno auditório, mas no atual contexto a gente vem fazendo esse programa online. E hoje nós estamos aqui com o Renan. Boa tarde, Renan. Oi, Laura, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito Então, bem. beleza. E aí, enfim, então a gente vai começar com a fala do Renan durante mais ou menos 30 minutos. Logo na sequência, a gente vai abrir para perguntas, então eu vou inicialmente desativar os comentários para a gente poder ver o rosto do Renan bem. E é isso, enquanto isso vocês estão convidados a enviar perguntas pela caixa de perguntas e mais pro fim da fala dele, dessa live, eu vou abrir os comentários novamente. Só lembrando que para quem quiser, para quem tiver interesse, o nosso programa de palestras esse ano está todo organizado em torno do eixo temático das histórias da dança. Quem tiver interesse pode encontrar os programas anteriores no nosso IGTV do MASP ou até mesmo no canal do YouTube do museu. E, bom, tá tudo gravado lá, tal como essa palestra também vai ficar gravada. Então, para começar, eu vou apresentar o Renan oficialmente. A fala de hoje, né, tem o título de Práticas de Desaparecimento em Dança. O Renan Marcondes é artista, performer e pesquisador, doutorando em artes cênicas pela ECA-USP e mestre em artes visuais pela Unicamp. Ele pesquisa situações de repouso, horizontalidade e passividade do corpo na arte da performance e na dança. Renan, por favor. Bom, boa tarde de novo, Laura. Boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente nesse sábado. Eu quero, antes de tudo, agradecer o convite do MASP para dividir um pouco dessa pesquisa em processo com vocês. Eu estou, nesse momento, em curso com uma pesquisa de doutoramento na USP, sobre situações e formas de desaparecimento do corpo do intérprete dentro do espaço das artes performativas. Tentando entender como que esses desaparecimentos colocam em jogo questões de presença, mas principalmente de ausência, que é um termo muito menos debatido nas artes performativas. Então, dentro do escopo da pesquisa, eu analiso trabalhos de origens muito diversas, relativas ao teatro, à dança, às artes visuais, mas que tem essa preocupação central, né, o corpo. E que são trabalhos nos quais o corpo aparece para depois desaparecer. Então eu não estou lidando com trabalhos que não têm diretamente o corpo, porque tem um recorte de trabalhos que fazem isso recentemente, mas não é o que eu estou analisando. E eu optei por analisar só trabalhos brasileiros, né, produzidos aqui na região sudeste, que é onde eu vivo, onde eu trabalho. E hoje eu queria não falar sobre a pesquisa em si, mas falar sobre questões que têm me aparecido e que algumas obras de dança têm me ajudado a observar ou a responder. Então, o que eu preparei para a gente conversar hoje é falar primeiro sobre alguns trabalhos e depois fechar a conversa com duas perspectivas teóricas que se contrapõem sobre desaparecimento nas artes performativas. Mas eu acho legal começar com os trabalhos, primeiro, porque eu acho que os trabalhos eles são sempre os mais importantes, é aquilo que a gente de fato precisa debater. E um segundo, porque eu também acho que eles podem ajudar a dar uma certa imagem, porque as teorias estão colocando e às vezes fica um pouco abstrato. Então eu vou te pedir, Laura, para colocar a imagem dessa serpentina que a gente tinha separado. Então, quero começar com esse trabalho, que ele não é brasileiro, ele é do fim do século XIX, do começo do XX,
mas que, de certa forma, ele já coloca em jogo algumas questões que a gente vai olhar hoje, que é a dança serpentina, da Loy Fuller. E em 1893 tem uma crítica que foi escrita sobre esse trabalho dela, pelo Mallarmé, o poeta, mas que também tinha um trabalho como crítico bem ativo. E é uma crítica da qual eu queria citar uma frase. Então eu abro aspas. O palco livre, ao gosto da ficção, exalava do fluxo de um véu como atitudes e gestos e se torna o puro resultado em si. Fecho aspas. Bom, do que ele está falando, né? Como poeta, ele tem um tipo de crítica bem poetizada, o que é maravilhoso. Mas, bom, ele está falando dessa dança que era basicamente a Loy Fuller, usando duas grandes hastes acopladas no braço e com um grande tecido que ficava em cima do corpo dela e que era estruturado por essas hastes. E pela movimentação dos braços dela, ela fazia com que o corpo dela emanasse ou produzisse outras imagens que não a de um corpo humano. Então, às vezes parecia uma borboleta, às vezes parecia uma libélula, uma flor. A gente tem aí uma das imagens que a gente separou, essa que a gente está vendo, que não é uma imagem do trabalho em si, né, no Folies Bergère, que era onde ela começou a apresentar. A dança serpentina ficou muito conhecida por ter sido registrada nos primeiros experimentos cinematográficos. Então, nesse caso, a gente tem essa pintura de pós-produção, que é meio verde, meio rosa, que provavelmente nem era a Loy Fuller que estava fazendo, mas que pelo menos ajuda a gente a ter a imagem desse corpo que desaparece para dar forma com esse tecido a outras imagens. Bom, então, com Mallarmé tem essa ideia, né, nessa frase dele, de que o palco fica livre e ele se torna o puro resultado em si, né, sem representar outra coisa. Como que a Loy Fuller estava fazendo isso é o que parece central. Então, eu queria ressaltar 3 pontos aqui na conversa. O primeiro deles é o uso do claro-escuro, então, que tinha antes enquanto um cenário de dança, né, esse plano que fica no fundo, com uma pintura representativa, é o que ela corta fora e joga esse tecido para o corpo dela. E esse escuro do palco é somado por um segundo fator, que é o uso da iluminação elétrica. A Loy Fuller foi uma das pioneiras, de fato, a estudar o funcionamento da luz, a produzir luzes específicas. Tanto que ela termina a vida com a visão muito comprometida por conta de um trabalho direto com a iluminação, com sais de prata, a produção de filtros de cor. E é justamente essa relação entre proximidade e distância que faz com que essa figura que o corpo dela vai produzir apareça e desapareça entre escuridão e claridade. Somado a isso, tem um terceiro fator, que é uma mudança de procedimento coreográfico. Tem uma crítica também, além da do Mallarmé, do Roger Marx, um crítico francês, que ele aponta, que vale citar, que ele diz, abro aspas, não mais contorções, não mais o mexer do quadril, não mais movimentos pélvicos circulares, o peito permanece rígido. Fecho aspas. Então, o que ela tem aí? Ela tem uma estrutura que para o corpo dela, que para o centro do corpo. Só os braços que se movem para dar a ver alguma coisa para além daquele corpo. E aí você tem, enquanto primeiro plano, enquanto primeira coisa vista, um véu. Um tecido, um artifício, talvez um elemento de figurino, mas que, para mim, ultrapassa a ideia de figurino, porque ele ganha protagonismo e ele possibilitava a Fuller imitar esses diferentes tipos de formas. Pensar o véu enquanto algo que expõe o potencial do corpo ao passo que esconde. Então, ele vira uma espécie de suplemento que ela dá a si própria para mudar a forma e função do corpo e para estimular a imaginação dos espectadores. E eu acho muito legal que nos próprios escritos da Loy Fuller, né, ela tem um livro que chama 15 anos da minha vida. Ela fala em algum momento que o interesse não era tanto criar a imagem da borboleta ou criar a imagem da libélula, mas sim abrir espaço significativo, espaço de imaginação, para o público poder ver o que ele queria ver a partir daquela dança dela.
E é justamente essa abertura de espaço interpretativo que cria essa grande revolução, essa mudança no modo de expectação de dança da época. Vou fazer um salto enorme da Loy Fuller, né, dito isso, para chegar nos trabalhos brasileiros, porque eu acho que eles estão estão, de certa forma, dialogando com essa radicalidade da Loy Fuller. Então, o primeiro trabalho que eu queria comentar foi um trabalho inicialmente feito em 2013 no Centro Cultural São Paulo, por um artista chamado Paul Pi. Ele é um artista brasileiro, transmasculino. Ele atualmente vive na França. E esse trabalho que eu vou mostrar foi um dos últimos trabalhos que ele fez aqui no Brasil. Se você puder colocar a foto, Laura, essa imagem da cidade um pouco azulada. Boa. Dá para ver bem pouquinho, mas eu vou tentar descrever, a gente vai junto. É um trabalho que o Paul faz dentro de um edital do Centro Cultural São Paulo, que hoje, infelizmente, não existe mais, está extinto, que era um edital para criações site-specific. Ou seja, eram criações que partiam de questões do próprio espaço do Centro Cultural São Paulo. O Centro Cultural São Paulo, ele lançava anualmente o edital e, geralmente, os artistas que propunham projetos propunham trabalhar ou com a arquitetura do Centro Cultural São Paulo, que é muito específica, né, uma arquitetura lindíssima, ou com a própria vivência interna dentro do espaço, porque, enfim, para quem já foi, tem os grupos que ensaiam lá, né, tem uma vivência muito ativa do espaço. Mas o Paul coloca uma mudança, né, como o subtítulo da obra, né, Mirantes, : coreografia para uma paisagem. Então ele criava uma coreografia para a paisagem. Então ele vai tentar entender como o que é específico daquele espaço, alguma coisa que está fora do espaço e não dentro. Ou seja, uma paisagem que só é vista de lá, mas que você não consegue acessar espacialmente, né? Ele cria um site específico que opera, antes de tudo, conceitualmente. Como que ele faz isso? Ele coloca todo o público no jardim suspenso do Centro Cultural. Para quem está ouvindo a gente e não conhece o Centro Cultural São Paulo, tem um jardim suspenso lá, que é de onde você consegue ver essa grande paisagem, que é a Avenida 9 de Julho, e os prédios que ficam depois da avenida, que dá para ver um pouquinho nessa imagem que a gente separou. Então, o que acontece? O público senta em uma fileira, de modo que você não tem a cabeça de nenhuma de pessoas na frente, é uma fileira só, você só tem a paisagem. E você não vê o Paul. Você, enquanto público, tem uma caixa de som, um celular que está ligado nessa caixa, e ele começa a conversar com a gente por essa caixa de som. Ele explica onde ele está, que é um outro ponto do Centro Cultural, que não o nosso. Ele descreve um pouco as roupas que ele está usando, quem ele é. Ele fala um pouco sobre ele, né? Enfim, conta um pouco da vida dele. E avisa que ele está com uma luz vermelha piscante. E que é por essa luz que você vai conseguir reconhecer o corpo dele naquela paisagem. E ele está no começo, num ponto da paisagem que você consegue identificar. Então ele fala, estou do lado esquerdo, na parte inferior, e aí você vê. A gente tem aí na imagem um pontinho vermelho um pouco mais para cima. Provavelmente aquele é o Paul. São 5 e pouco da tarde, está claro ainda. Mas conforme o trabalho vai passando e ele, de fato, vai fazendo o percurso pela paisagem de um lado para o outro, do lado esquerdo para o lado direito, no sentido de quem olha, vai escurecendo. E o que acontece quando vai escurecendo em São Paulo, a gente sabe, né? Lota de carro. E os carros também têm luzes vermelhas piscantes. Então você vai, ao mesmo tempo, tentando seguir aquele corpo, que virou um detalhe, e se forçando a percorrer aquela paisagem com o olhar, só que com maior atenção. Então, por vezes o Paul sobe num apartamento dentro de um prédio, aparece na janela. Então você tem pontos de destaque dramatúrgicos, mas em geral o que você está vendo é a própria paisagem que você já veria, mas com uma atenção redobrada. E essa atenção ela é redobrada por quê, né? Primeiro, pela força do enquadramento que o Paul está propondo para o espaço.
Então, ele estabelece mesmo no começo do trabalho um campo retangular para que o público veja, né, para o público se focar, e ele vai se colocando enquanto figura nesse espaço. E o trabalho, Laura, é basicamente isso, né? Quando termina, o Paul está do outro ponto, do outro lado, e você ficou vendo aquela paisagem por 40 minutos. Que era uma coisa que o Paul fazia durante os ensaios. Grande parte dos ensaios dele era subir no jardim suspenso, sentar e ficar olhando a paisagem, com uma atenção redobrada, né? Então a gente tem aqui uma situação em que olhar uma obra é basicamente ver o mundo tal como ele é, só que com maior interesse. Um outro trabalho, que é o trabalho da Marta Soares, te pedir para colocar a imagem dela, por favor. A Marta é uma artista brasileira, conhecida por um corpo de obra que lida com a ausência, né? Então, obras em que ela fica debaixo da areia, que ela fica presa num aquário. Mas esse é um trabalho mais recente dela, que ela faz em 2017, no final do ano. O trabalho chama Bondages, e é um trabalho que ela apresentou uma vez só na Oficina Cultural Oswald de Andrade, numa mostra retrospectiva do trabalho dela. E é um trabalho no qual, diferente dos outros trabalhos dela, você vê o corpo dela. Aí a minha questão era, né, nossa, então como é que o desaparecimento está em operação nesse trabalho, se eu estou vendo? Quando você entra na sala, ela está em cima de uma grande mesa, ela está sentada, completamente nua, com um fio de nylon na mão. E ela começa a se amarrar com esse fio de nylon. O que ela está fazendo no trabalho é reproduzir tal qual umas fotos que foram feitas pelo Hans Delmer e pela Unica Zurn, que era um casal de artistas surrealistas. E o Hans Delmer, durante um tempo, no final dos 50, começo dos 60, ele fotografou a Zurn nua e amarrada com essas cordas. Umas fotos que você nunca vê o rosto da Zurn, você sempre vê a região central do corpo. E essa foto que a gente está vendo agora é uma das fotos de divulgação do espetáculo, mas que reproduz um enquadramento que é quase idêntico ao da foto original, por isso que eu escolhi ela. Bom, a Marta, ela se amarra para chegar nessa imagem, né, essa foto que já existe. E ela vai fazer isso diversas vezes ao longo do trabalho para chegar nas diferentes fotografias. O que é muito importante é que acontece aí no espetáculo um trabalho que também é de iluminação. E é um trabalho dentro do qual, no percurso de cada uma das amarrações que a Marta faz, quando você, enquanto público, começa a codificar que imagem vai ser formada, a luz ela vai gradualmente se apagando, até deixar o público num blackout total. O que significa que essa imagem que a Marta está fazendo, ela só termina de se formar na escuridão. E quando você vê a imagem, é só um flash que vem, que dura 1 segundo, que pega essa região central do corpo da Marta, e aí apagou de novo. Então, depois disso, acende a luz geral, ela desfaz aquela amarração e começa uma segunda amarração. Então, você, enquanto público, você vai compreendendo que a imagem vai ser formada, né? Sempre que o percurso da ação vai chegando ao fim, você é impedido de ver. E quando você vê a imagem em si, na verdade o que você vê é um clarão. Você vê alguma coisa que o olho não consegue captar direito. E aí o que me parece interessante nesses dois trabalhos em relação a Filler é que tem aí um jogo de operação entre figura e figurante que é muito complexo nesses três casos, né? Porque geralmente a gente vai entender figura, né, na expectação em artes cênicas. A figura seria aquilo que tem unidade, né? Aquilo que você reconhece como o que deve ser olhado, e o figurante como aquilo que está no fundo, né? Os figurantes, o cenário, esses elementos todos que têm menor importância no campo da visão. E esses trabalhos todos, de certa forma, eles estão fazendo esse jogo de aproximação e de distanciamento
para que você, enquanto público, nunca saiba muito bem para onde você vai olhar. Aquilo que você acredita que você devia estar olhando, de certa forma, te dá uma rasteira, né? Aquilo se transforma ao longo do trabalho. Então, a gente tem casos em que o jogo com a iluminação é muito importante. A iluminação ela não vem como aquilo que vai dar o foco, né? que vai identificar o que deve ser visto, mas como aquilo que vai criando zonas de visibilidade, de invisibilidade ao longo do trabalho. Para levar essa questão um pouco mais para frente, eu quero citar mais 3 trabalhos que também lidam com a questão da luz, da iluminação, mas de uma forma um pouco diferente. A gente viu aqui um caso de caixa cênica e um caso de espaço público, né, que vai lidar com a iluminação do próprio sol. Mas tem casos em que esse uso da escuridão, da iluminação, ele aparece ainda mais pontuado, ou mesmo de uma forma muito mais sutil e que eu acho que vale entrar nessa conversa. Bom, a próxima obra, ela chama Trabalho Normal, de 2018, que é uma performance duracional de uma coreógrafa do Rio de Janeiro, que chama Cláudia Miller. Obrigado, Laura, pela foto. E a gente tem aqui uma forma bem diferente. Ele é um trabalho que acontece durante uma semana, são 8 horas por dia, e é um trabalho no qual ela submete obras que são paradigmáticas da arte contemporânea e obras que são muito importantes, que são referências para ela, para uma ideia comum de trabalho enquanto uma atividade diária, repetitiva e, de certa forma, alienada. O que a Cláudia faz? Ela põe uma mesa na entrada de um espaço institucional, um espaço de circulação pública. Ela se veste como uma secretária, não dá para ver muito bem aí na foto. Ela põe um crachazinho escrito Trabalho Normal e uma plaquinha na mesa escrito Trabalho Normal. E ela fica lá. A questão é que a cada dia ela está reperformando um desses trabalhos ao longo dessas 8 horas. E enquanto ela está fazendo isso, obviamente as pessoas vêm perguntar para ela onde é o banheiro, qual que é a programação cultural do dia, e ela se engaja nessas conversas. A Cláudia ela sempre teve um trabalho muito forte de formação de público, de estabelecimento de redes afetivas. Mas o que é muito interessante para mim nesse trabalho é que ela faz uma escolha da progressão das ações que começa com ações que possibilitam a ela conversar, trocar informação com o público, explicar sobre o que o trabalho é, o que ela está fazendo. E conforme vai chegando no fim, as ações vão se retraindo. Então, a penúltima ação, que é essa que a gente está vendo, ela precisa chorar durante 8 horas seguidas. E aí, na última ação, ela precisa ficar de olhos fechados durante 8 horas seguidas. Nesse caso, né, que ela fecha os olhos, ela está reperformando uma performance do Ten Shin-hye, que é um artista coreano. É muito ruim que a gente não consegue escrever o nome das pessoas aqui na live, né? Mas talvez depois a gente ache um jeito de fazer isso. Enfim, esse trabalho do Xie é um trabalho que chama Cage Piece, que ele fica durante 1 ano, entre 78 e 79, dentro de uma jaula. Então, o que a Cláudia está fazendo, na minha perspectiva, é se retrair. Ela vai se fechando em si mesma até que ela vira uma imagem que é quase escultórica, que é quase um clichê, um carimbo do que seria um trabalho normal. Então, o que parece muito curioso desse trabalho é que ela vai, de certa forma, operando contra uma própria lógica de trabalho que a gente tem precisado aceitar nesse nosso atual momento, que é de posicionamento constante, de pronunciamento público constante, de falar sobre si mesmo, de falar sobre as questões mais recentes, de se posicionar o tempo inteiro. Ela começa aí, né, ela pode falar sobre tudo, mas ela vai se retraindo, até que qualquer comunicação com o público fique impossível. Então, nesse caso, o que ela produz enquanto performer é a própria escuridão. Ela
torna, com um gesto performático, o público invisível para ela pelo gesto de fechar os olhos. Indo para um outro trabalho, de 2019, um trabalho um pouco mais recente, de um bailarino que chama Leandro Souza, aqui de São Paulo. O nome do trabalho é Eles Fazem Dança Contemporânea. E é um solo de dança no qual ele vai se perguntar sobre quais os posicionamentos e quais os lugares que ele, enquanto artista negro, consegue ocupar dentro dos campos das danças contemporâneas e dos campos das danças afrodiaspóricas. No sentido de que lugares que ele consegue habitar, que entrecruzam, mas também que tensionam esses dois diferentes campos, né, que não são campos estáticos e que justamente por compreender isso, né, que eles são campos em constante movimento, ele vai, de certa forma, tentar afetar o que é a referência principal de um campo com o que é a referência principal do outro campo. O que ele escolhe formalmente fazer? Eles colocam num espaço que simula uma galeria de arte, é um espaço cubo branco. Então ele faz paredes brancas, faz um chão branco, coloca uma luz branca fria. E ele põe o público lá dentro. Ele está com roupas claras nesse espaço e ele está dividindo a cena com uma espécie de escultura que a gente está vendo aqui, que é esse amontoado de cabelo crespo sintético. E durante todo o espetáculo, ele fica repetindo um binômio, né, ele fica falando um binômio, que parte de uma música do Billy Paul, que ele cita diretamente, e ele também transforma essa citação numa apropriação para o português. Bom, então o que ele fica falando é, abro aspas, Am I black enough for you? A tradução seria, sou preto bastante para você? Depois, I got to stay black enough for you. Tenho que ficar preto bastante para você. Aí uma afirmação. E aí ele fala em português, além disso, né, o que ele se apropria é tenho que ficar preto bastante, tenho que ficar contemporâneo bastante. Então ele começa repetindo esse binômio pergunta-afirmação, né, a partir do Billy Paul. Começa com esse contraste entre o que é preto e o que é branco, no sentido de cor e de espaço. E ao longo do trabalho, isso que a gente está vendo de foto é bem o comecinho do trabalho, né? Ao longo do trabalho, tudo isso vai se mesclando. Ou seja, as frases que ele está emitindo, como ele repete muito, começam a perder definição, isso começa a ficar um pouco borrado. Coreograficamente, ele começa a fazer composições e espalhar esse cabelo crespo pelo espaço. Ele começa a tirar a própria roupa, então ele vai revelando a própria pele, e vai aglutinando esse cabelo crespo perto do corpo dele. Então ele vai juntando cabelo e corpo. E a luz, que começa branca e fria, ela começa a ficar azul, roxa, ela vai abaixando. Então tudo aquilo que você, enquanto público, identificava como um contraste, como linhas muito definidas, como linhas separadas, vai materialmente se mesclando ao longo do trabalho. Até que, enfim, quando chega no fim, o que você tem é isso, assim, você tem uma situação de visibilidade muito mais reduzida. Apesar da gente aqui nunca estar falando de blackout, a gente está falando mesmo dessa situação, sabe aquela, quando você força um pouco o olho, você aperta o olho para ver melhor? É um pouco isso que vai acontecendo no fim do trabalho. E o Leandro não dá resposta, né? Na verdade, o que ele está fazendo é colocar uma pergunta que é direcionada para cada pessoa do público, no sentido de o que você está considerando enquanto contemporâneo e o que você está considerando enquanto preto, né? Usando o termo que ele usa. Esse termo tem que ficar preto bastante. E como que esses espaços estão sendo renegociados ao longo do trabalho, né? Dramaturgicamente. O último trabalho é um trabalho do Grupo Vão. Eu queria trazer um trabalho que tivesse autoria coletiva. O nome do trabalho é Fim, e é um trabalho feito em 2018. Trabalho no qual, quando o público entra nesse espaço, um espaço que é compartilhado entre intérpretes e público, galerias, caixas pretas. Elas estão, é um grupo só de mulheres, né? E elas estão, como dá para ver nessa foto,
com uma luz de emergência muito próxima do olho. Elas, de certa forma, estão se cegando, né? Elas estão todas paradas nessa situação. O público entra, se senta, e aí quando todo mundo se acomoda, acontece um blackout que, ao invés de indicar o começo da peça, como é de se esperar, o blackout é a própria peça. Então é um blackout que vai durar aproximadamente 70% da peça. E o que você, enquanto público, começa a compreender é que o que elas estavam fazendo nesse começo era carregar, no sentido, né, colocar mesmo luz, nos olhinhos que elas têm desenhados de luz fluorescente. Elas recortam os olhinhos e grudam no olho. Às vezes elas grudam no olho, às vezes grudam nos braços. E é só por esses olhinhos de luz fluorescente que você, enquanto público, consegue identificar onde elas estão se posicionando no espaço. Elas, como estão sempre de olhos fechados para grudar esses olhinhos, elas às vezes trombam no público, às vezes se aproximam, se apoiam. Então, você é convidado a entrar no regime de visibilidade que se dá na pura escuridão. E não tem a ver com aquele processo próprio do olho de ir se acostumando, sabe, de ir começando a conseguir ver no escuro. Porque quando isso começa a acontecer, elas também colocam um clarão, que é um flash de 2 segundos, para que você novamente se desacostume com o escuro. Então, a grande questão do trabalho para mim é justamente esse não estar tranquilo, esse não tá acostumado e se sentir observado o tempo inteiro. Deixar mesmo o público numa situação bastante desconfortável, uma situação de expectação difícil. E o que é muito interessante no trabalho é que perto do fim, né, no fim do fim, tem uns 5 minutos que elas usam para encher o espaço de fumaça. E quando a peça acaba, acende uma geral branca, que pega o espaço inteiro, enche ele de luz fria. Elas desapareceram, elas não estão mais em cena, mas o público também não consegue se ver. Porque tem tanta fumaça, tem tanta luz, que tem uma dificuldade do próprio público de sair daquele espaço. Porque você não sabe mais qual é o limite do espaço, por onde você pode transitar ou não, quem que você vai acabar esbarrando. Então, o que eu acho muito interessante desse trabalho é que ele não apenas coloca a escuridão nesse jogo de uma certa liberdade perceptiva. O André Lepec, que é um teórico da dança, ele falou sobre isso recentemente, né, no livro dele que chama Singularities, sobre a escuridão como um espaço de liberdade, de escape do regime escópico. Mas elas também colocam a luz máxima, né, essa cegueira que a luz fornece, como também um campo de não visibilidade. Então eu sinto que elas dão uma dimensão política muito forte para essa ação de não ver, mesmo em meio à luz. Ou seja, conseguir enxergar não significa necessariamente ver. São duas coisas diferentes. Dito esses trabalhos, para fechar essa primeira parte da conversa, como eu falei, eu queria falar rapidinho de 2 teorias sobre o desaparecimento que se colocam em lugares bem diferentes no entendimento sobre presença. E essas teorias são, de certa forma, um ponto de partida no meu doutorado. A primeira delas é uma escrita em 1993, dentro de um livro chamado Unmarked, que seria algo traduzido como O Não Marcado. É um livro que não foi traduzido para o português, de uma teórica estadunidense chamada Peggy Fallon. É um livro muito importante para a performance, uma teórica muito importante para a performance. E dentro desse livro tem um capítulo que chama A Ontologia da Performance. E esse sim foi traduzido para o português de Portugal, em uma revista. Então a gente tem mais acesso a ele. E no geral, nesse livro, mas principalmente nesse capítulo, a Peggy Fallon vai estar tentando encontrar um estatuto político para a performance. Como que a performance pode fazer política? E assim, muito grosso modo, pelo tempo que a gente tem, no argumento dela, o que diferencia a performance é o fato da performance não produzir resto, dela não gerar rastro.
ela termina em si própria. O que significa isso? Né? Que ao longo da sua execução, a performance está se aproximando do seu desaparecimento. Seria uma característica, como diz o texto dela, ontológica. Toda performance vai desaparecer. É algo próprio da linguagem. E é justamente por esse desaparecimento que ela vai falar que a performance é o menos marcado de todos os textos. É por esse desaparecimento que você pode resistir, fazer frente ao sistema capitalista, ao regime de troca mercadológica, ao regime de valores das coisas. Você cria um outro sistema de valores que não passa pela reprodução. Essa teoria dela ela é especialmente importante no campo da dança, porque a dança ela sempre pareceu como a mais efêmera de todas as artes performativas. Se você pensar, sei lá, no teatro, que tem uma dimensão textual muito forte, né, no Ocidente, ou a própria arte da performance, que vai ter essa relação com documentação, com registro, com transformação em obra, muito mais ativa desde o surgimento, nos anos 60 e 70. A dança ela sempre teve um foco muito maior nesse próprio gesto do corpo, né, que vai desaparecer ou que vai reaparecer de uma outra forma, sempre nova, sempre com outro corpo. A transmissão da dança vai sempre gerar diferença. Então, essa teoria do desaparecimento como um fator político de resistência parece reativar, nos anos 90, uma discussão de como a dança poderia pensar a política. Uma certa lufada de ar nos estudos sobre a dança. E aí vem outro ponto, que é essa teoria, né, que se coloca em outro lugar, que é proposta em 2003, 10 anos depois, e eu acho muito importante essa diferença, né, de 10 anos, que é proposta por um alemão que chama Gerhard Siegmund, que é um teórico da dança, que lançou esse livro, um livro que chama Abwesenheit. Abwesenheit é o termo em alemão para ausência, que infelizmente não foi traduzido para o inglês nem para o português, e justamente por isso eu acho muito importante trazer ele aqui para a gente pelo menos conhecer, se interessar. E nesse livro ele vai tentar dar um outro passo em relação à teoria da Peggy Phelan, que é falar, bom, talvez o grande problema, e que é a base da teoria da Peggy Phelan, não seja tanto a criação de objetos, ou seja, a produção desse resto, a produção de rastros desse evento efêmero. Talvez, na verdade, o grande problema seja o caráter duplo que esses restos ganham quando eles viram mercadoria. Ou seja, esse caráter duplo no qual eles são ao mesmo tempo uma coisa e um simulacro. Né? Como se tivesse em cima da coisa algo que desse a ela uma dimensão simbólica que atestasse o valor dela no nosso tecido social. O que ele coloca bem, no momento que a gente está vivendo, no qual o grande valor simbólico não está tanto na função de uso dos objetos, mas sim nas relações interpessoais, o livro foi publicado um ano antes do surgimento do Orkut, do Facebook, né, em 2003, essas redes surgem em 2004, essas redes que entendem que no atual momento do capitalismo o que a gente está consumindo é justamente essa presença não reprodutível enquanto capital social. Esse novo constante, esse interesse flutuante. Para o Siegmund, a ontologia da performance da Peggy Phelan acaba virando anos depois, uma apologia dos valores do próprio mundo globalizado como ele está hoje, como agilidade, efemeridade, falta de raízes, flexibilidade, reinvenção constante. Então ele fala, bom, se isso está acontecendo, é preciso que a performance, e principalmente a dança, que é o que ele estuda, se coloque de alguma forma em outro estado de presença. Porque esse estado de presença que se afirma pela efemeridade e que foi muito buscado pela arte contemporânea, pela arte da performance, foi, pelo menos parcialmente, apropriado por um discurso capitalista. Então, que tipo de presença a gente conseguiria encontrar ou produzir que não fizesse parte dessa presença lisa, essa presença contínua do espetáculo,
que está sempre entregando uma coisa nova, que está sempre dando uma imagem nova para você ver, que sempre produz um conteúdo novo, né? É um novo que não vai se repetir mais, né? Que vai durar 5 minutos e depois já tem uma coisa nova para a gente discutir, porque já foi lá para baixo na rolagem do feed de notícias. Então, o que ele põe o desaparecimento não é algo tanto que está em si na dança, como a Pelham colocava. Mas, na verdade, ele é algo que precisa acontecer dentro. Né? Os procedimentos de ausência, eles precisam vir como escolha dramatúrgica, como escolha de encenação, como escolha coreográfica. Escolhas que, de certa forma, descolem o que é presença dentro desses trabalhos desse presente corriqueiro que a gente está tão acostumado. E isso vai se dar, no argumento dele, por esses efeitos de distanciamento, de não reconhecimento, de não compreensão. Ou seja, você tem ali um objeto ou um corpo para ver, mas você não tem o que simule ele. Né? Você não tem como identificar aquilo num nível representativo tão rápido. Você, enquanto público, fica mesmo num espaço de o que eu devia ver? Assim, a que isso corresponde? Então, você tem um regime de significação que ele é, de certa forma, suspenso em relação a uma lógica de presença cotidiana. Então, eu queria fechar nisso, assim, também por uma questão de tempo, colocando esses dois caminhos. Um que vê o desaparecimento enquanto um dado inerente de uma performance, de qualquer performance, e que, portanto, passa a valorizar a presença que só aconteceria dentro dela, independente de como essa presença é. E uma outra corrente teórica que vai falar que não, que é preciso compreender a ausência como algo que é buscado, que é composto dentro de cada obra performática, e que isso é muito específico de como cada obra se estrutura, né? Como que cada trabalho vai encontrar seus espaços de ausência, de não representação do humano, para sugerir, assim como a Loy Filler, né, acho que voltando nela, que é possível ver e que é possível se relacionar com coisas que não se parecem com a nossa própria imagem. E penso que, enquanto começo de conversa, acho que é isso. Talvez agora com pergunta a gente pode desenvolver um pouco mais algumas das questões que a gente trouxe aqui. Vou retomar os comentários, mas acho que a primeira pergunta já é bem de ordem prática, que é qual o nome da autora estadunidense que você citou? Peggy Phelan. P-E-G-G-Y, o primeiro nome, e o sobrenome é Phelan. H-E-L-A-N. Deixa eu ver se é N ou M. N de navio. Vamos ver o que mais aparece pra gente. Eu não sei se dá, Laura, depois quando a conversa ficar, talvez a gente deixar escrito os nomes de alguma forma. Talvez fosse legal, porque, sei lá, Gerhard Sigmund também, né? Acho legal ter isso escrito. Não, total. Eu acho que a gente pode ver, assim, vou ver com a produção, comunicação, como é que a gente Bacana. vai, talvez nos comentários ou alguma coisa assim. Olha, estou aqui esperando alguma pergunta. Eu acho, na verdade, que você concluiu bem, muito, de uma forma bem amarrada a fala, assim, né? Mas também pensando... Escrever como travou. Mas não sei, queria saber se você quer colocar alguma última consideração ou se... Como a dança pode não desaparecer atualmente? Pergunta do Vitor, né? Eu não faço a menor ideia de como responder isso, Vitor. Eu acho que todos esses trabalhos foram feitos antes desse nosso atual momento. A gente está hoje num dia especialmente triste, né? Em relação à nossa situação da pandemia e como isso também está atrelado à nossa questão cultural. Mas eu sinto que os trabalhos vão precisar responder isso para a gente, porque a gente vai seguir produzindo, né? Eu sinto que
teve, né, recentemente essa discussão muito forte se a gente deveria ou não continuar produzindo. Na verdade, a minha pergunta é sempre mais o que a gente vai seguir produzindo. E eu sinto que vão ser os artistas, as artistas, os trabalhos que vão indicar como que ela não vai desaparecer, como que ela vai resistir. E é a partir daí que a gente vai começar a pensar. Eu sempre sinto que começa pelos trabalhos, que a teoria ela vem depois. Então, eu acho que a gente passou por um primeiro momento, Vitor, de seguir produzindo e de tentar se adaptar muito rapidamente a essa lógica do Instagram, do Facebook, das redes sociais, e agora está começando a compreender todas essas redes sociais, que são, na verdade, uma só mesma grande empresa, com várias logos diferentes, estão submetidas a uma lógica que talvez a gente precise entender como que a gente resiste, contrapõe, faz frente, para que a presença da dança consiga continuar existindo. Como eu disse, eu acredito muito em algum tipo de presença do corpo, mas eu acho que ele precisa estar sempre em tensão ou em contraponto com essa presença hegemônica, da qual o Instagram e o Facebook fazem parte. Enquanto eu falei, eu vi que apareciam 1000 coisas, mas eu não consegui ler nada. Então, eu não sei, Laura, como que a gente segue. Eu acho que vou um pouquinho por ordem, assim, mas uma Tá. delas também é para você falar sobre o papel da iluminação nos trabalhos, né? Que foi uma constante, assim. Como no trabalho da Cláudia Miller, não há esse dispositivo. Então, eu justamente trouxe eles porque, apesar de eu sentir que a questão da luz é central, a iluminação, enquanto a gente entende um recurso técnico, não é tão importante em si. Então, quando a Cláudia Miller fecha os olhos, ou quando o Paul escolhe fazer o trabalho no entardecer, no escurecimento do dia, está tendo uma questão de luz em jogo. Então a gente consegue pensar a luz também no sentido metafórico ou conceitual, porque antes de tudo a luz está sendo determinada, ela está determinando, na verdade, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê. Não é à toa, esses dispositivos que a gente usa são dispositivos muito bem iluminados, né? Eles são muito claros, eles deixam a gente sempre quase que cegados por eles. Eu estou aqui com 2 dispositivos, 3, que meu celular está aqui embaixo, que emitem muita luz. Então, de certa forma, como que a gente consegue, num trabalho cênico, se distanciar desse regime de pura luz? Que tem várias autoras e autores notando isso. Você pensar do Didi Huberman, o desaparecimento dos vagalumes, até o próprio André Lepec. Pessoas que estão falando, gente, vamos ficar um pouquinho menos iluminado? Por favor, tentar e ver o que acontece. Olha, agora para terminar, né? Eu acho que eu vou meio tentar juntar 3 perguntas que Tá. até seria possível, assim, por necessidade, talvez, mas a videoperformance e a videoperformance em relação aos elementos que caracterizam a performance presencial. E, ao mesmo tempo, uma outra pergunta, será que a questão do não registro da performance também não pode constituir um fetiche? E também, poderia dizer que uma performance só existe por enquanto que está sendo apresentada? Então, eu acho que, né, as 3 perguntas, de alguma forma, falam sobre presença e rastro e a importância ou não, né, o rastro com a própria... Como vou dizer? Eu estou anotando aqui, a primeira foi sobre vídeo performance, a segunda sobre registro e fetiche. Só fala a terceira para mim, Laura, por favor, porque eu Que uma perdi. performance só existe enquanto ela está sendo apresentada. Sim. E a gente vai ter que responder muito rápido. Desculpa, é uma pergunta grande. Então, a gente tem um limite de hora? Como que é Sim, isso? eu acho que a gente tem que terminar aqui nos próximos menos de 5 minutos. Ah, uau, tá bom, achei que a gente ia ter pelo menos até as 3, tudo bem. Bom, eu acho que o registro da performance é em si um fetiche,
a gente teria que entrar em uma discussão muito grande, porque a gente precisaria diferenciar o que é registro de performance, puro registro. Então, sei lá, a gravação dos anos 70 do Barba Azul, da Pina Bausch, é um registro de performance, e não uma vídeo performance, né? Que aí seria um caso de um trabalho feito especificamente para a linguagem do vídeo. E que, no caso em que o trabalho vai pensar materialmente nessa linguagem do vídeo, a dimensão do fetiche, geralmente, ela é um pouco maior, né? Eu tenho aqui atrás um exemplo claro disso, que é um dos primeiros trabalhos de performance, que na verdade era só uma foto, que é o Salto para o Vazio do Yves Klein, então, que cria uma dimensão performática, no sentido do que um corpo pode fazer, o que o gesto de um corpo pode fazer, mas pela dimensão do objeto. A questão é, esse objeto, em 5 segundos, vira fetiche. É muito rápido dele ser incorporado no tecido, no universo do desejo. Então, a gente não tem escape, na minha perspectiva, da dimensão do fetiche. O que a gente precisa compreender é que, uma vez que os registros vão, a partir do momento que existirem, fazer parte desse campo do fetiche e do desejo, o que a gente vai estar apresentando de corpo neles, né? Que tipo de corpo a gente vai colocar dentro deles para se contrapor a esse desejo. E sobre a performance que só existe enquanto ela está sendo apresentada, isso é muito difícil responder isso, porque eu sinto que isso depende de cada trabalho e de como cada artista vai se posicionar em relação ao seu trabalho. Existem, para muitos artistas, a performance termina quando ela está sendo apresentada, né? Porque parte do pressuposto de que a performance é um evento que acontece com um compartilhamento de presença entre quem executa e quem observa. Então, quando esse compartilhamento se encerra, a performance terminaria. E tem outros artistas e outros teóricos que vão entender que a documentação, o registro, o rastro também performa. Um dos teóricos que mais fala isso é o Philipp Auslander, ele tem um texto que chama A Performatividade da Documentação de Performance. E ele vai falar isso, fala, nossa, gente, na verdade, um vídeo, uma foto, uma descrição de áudio, uma fala, tem tanto poder de transformar o mundo performativamente quanto uma performance ao vivo. Então a gente precisa mesmo considerar eles também dentro desse escopo. Mas é isso, eu sinto, gente, que para responder bem essas perguntas a gente precisaria de mais 1 hora, porque uma coisa é falar sobre dança e o outro ponto é falar sobre o campo da performance e o espaço da dança dentro dele. Porque aí a gente entra em discussões muito mais específicas de linguagem. O que eu diria é isso, o mais legal, gente, para essas perguntas é começar a ver os trabalhos, né? E como cada trabalho está tentando resolver isso. Bom, eu vou convidar todo mundo que mandou essas últimas perguntas para também, acho que pode comentar no vídeo que vai ficar salvo, né? Ou entrar em contato direto com você. E eu acho que a gente pode continuar acumulando, né? De alguma forma, essa conversa. Sim, ela vai ficar gravada. Vai ficar gravada no canal do próprio museu, no IGTV. Tal como todas as outras, toda a programação do MASP. E, Renan, eu queria te agradecer muitíssimo. Foi muito curto. Eu achei que ia ser um pouquinho mais longo. Mas o problema é um problema estrutural do Instagram. Claro, total. Eu digo isso, assim, eu acho que você já colocou, Laura, mas eu não sei se tem como eu também acessar as perguntas de alguma outra forma depois, para que a gente possa não deixar algumas perguntas sem resposta também. Acho que isso é muito importante. Sim, concordo. Eu acho que essas perguntas também podem ser feitas como um comentário no próprio vídeo, que vai ficar salvo no IGTV. Aí a gente vai respondendo aos pouquinhos. Exatamente, aí você continua. Então, muito obrigada a todo mundo. Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde, obrigado para todo mundo, bom sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.